Bom dia, eu sou a doutora Fernanda Vieira, sou preceptora da cirurgia geral do internato da Faculdade de Medicina de Petrópolis e hoje nós vamos abordar um tema que são as doenças anorretais. Bom, primeiro vamos começar pela anatomia do canal anal. O canal anal, ele é composto por uma zona de transição onde você vai encontrar as criptas de Morgane, a linha denteada e a borda anal com a pele perianal. Ao redor do canal anal, nós vamos ter os músculos do esfíncter anal, o esfíncter anal interno e o esfíncter anal externo, e os vasos sanguíneos juntos à parede do canal anal. O canal anal ele tem mais ou menos uns 4 centímetros de extensão da borda anal, podendo ser um pouquinho maior nos homens do que nas mulheres. O revestimento interno do canal anal, ele consiste em 3 subcamadas. Acima da linha pectínea, nós temos o epitélio colunar. Abaixo, o epitélio escamoso estratificado e não queratinizado. Na lâmina própria, vamos encontrar pequenos vasos e a muscular própria vai ser composta pela musculatura lisa. A linha de pectínea é uma linha de transição, onde vamos encontrar as criptas anais intestinais, as colunas de Morgane, as glândulas das mucosas anais que vão secretar o muco que vai umedecer a borda do canal anal e vai ajudar na lubrificação e na passagem das fezes. A vascularização do canal anal é muito importante. De início, o suprimento arterial acima da linha pectínea é feito pela artéria retal superior, que é um ramo da artéria mesentérica inferior. E abaixo da linha pectínea é a artéria retal média e a artéria retal inferior, uma ramo da ilíaca interna e outro da pudenda interna. A drenagem venosa do canal anal, acima da linha pectina, drenamos para o sistema portal. Então, você tem o plexo hemorroidário interno, que vai drenar para a veia retal superior e para a mesentérica inferior. E abaixo da linha pectínea, nós temos a drenagem para as veias sistêmicas, que é a veia cava inferior, e para o plexo hemorroide externo, vai drenar para as retais média e inferior, para a pudenda interna e ilíaca interna. Mas mais importante do que isso é a drenagem linfática do canal anal. Acima da linha pectínea, a drenagem é para os gânglios ilíacos internos, e abaixo é para os gânglios inguinais superficiais. Isso é importante porque quando a gente identifica um tumor de canal anal, é sempre importante a gente examinar a região inguinal do paciente, porque vai ser o primeiro local onde nós vamos encontrar metástase ganglionar. Então, você vai encontrar no teu exame físico inicial gânglios na região inguinal. A inervação. Com relação à inervação, acima da linha pectínea, a inervação é autônoma e visceral pelo plexo hipogástrico inferior, com fibras simpáticas e parasimpáticas. As parasimpáticas vão relaxar o esfíncter anal interno e as simpáticas vão manter a contração do esfíncter anal interno. Eles são involuntários. Abaixo da linha pectínea, nós temos a inervação somática. O ramo retal da inferior do nervo pudendo é o mais importante e é o controle voluntário. Então, na verdade, o esfíncter anal interno ele tem um tônus mantido involuntário e o esfíncter anal externo é de ação voluntária, do abrir e fechar o canal anal. A drenagem linfática, como eu já tinha falado, acima da linha pectínea vão para os gânglios ilíacos internos e abaixo da linha pectínea para os gânglios inguinais superficiais. O canal anal, ele vai ter dois feixes musculares, um é o esfíncter anal interno e o outro esfíncter anal externo, né, que vão circundar o canal anal. O esfíncter anal interno, ele é formado a partir de um espessamento do músculo liso circular na própria parede intestinal. E o esfíncter anal externo, ele vai ser composto em 3 partes, a subcutânea, a superficial e a profunda. E ele vai sobrepor ao esfíncter anal interno. Então, um resumo da nossa
do suplemento arterial, da drenagem venosa, da inervação e dos linfáticos, acima e abaixo da linha pectínea. Quando a gente fala acima da linha pectínea, temos a artéria retal superior, que é ramo da mesentérica inferior, a veia retal superior e a inervação pelo plexo hipogástrico inferior. Vai drenar para os linfonodos ilíacos internos. Abaixo da linha pectínea, artéria retal inferior, veia retal inferior e a inervação somática através dos nervos anais, que são ramos do nervo pudendo. E aí sim a sensibilidade à dor, temperatura, toque e pressão. E a drenagem para os linfonodos inguinais superficiais. O exame proctológico é a primeira etapa do exame físico, né, do canal anal, e é muito importante. A primeira etapa, na verdade, você vai fazer uma ectoscopia, você vai olhar a pele ao redor do períneo, vai olhar a borda do ânus, se existe alguma secreção, se existe alguma lesão ulcerada, se existe alguma alteração da cor, alguma lesão verrucosa. Isso tudo você pode fazer nesse primeiro exame. A segunda etapa é o exame proctológico em si, que pode ser feito na posição genopeitoral ou no decúbito lateral esquerdo, que é a posição de Sims, que é o que a gente às vezes usa mais, que é mais confortável e menos desagradável para o paciente. Então, na ectoscopia, o exame da pele, ver se tem nodulações, abalamentos, hiperemia ou secreção, e a seguida o toque retal. No toque retal, a gente vai identificar a tonicidade, ou seja, a pressão do esfíncter anal. Você consegue tocar a mucosa do canal anal e identificar se há alguma ulceração, se há alguma nodulação nesse toque. Se houve dor, secreção, algum abaulamento ou sangramento, ou até mesmo tocar um corpo estranho. Em seguida, a gente faz a anoscopia. A gente tem uma imagem de um anoscópio, né? Que a gente vai utilizar nesse exame. E aí, a primeira patologia, que é a mais frequente do canal anal, é a doença hemorroidária. A doença hemorroidária, como definição, é uma dilatação anormal dessas arteríolas e vênulas que compõem os corpos cavernosos na submucosa do canal anal. Na verdade, todos nós temos uma vascularização no canal anal. A partir do momento que essas arteríolas e veias se dilatam, é que nós vamos ter a formação dos plexos hemorroidários. Elas não só se dilatam, mas elas pesam. E com isso, o músculo que mantém, o fino músculo, né, que mantém essa vascularização no lugar, ele vai deixar com que ela se prolapse pelo canal anal. Então, existe uma deficiência da fixação desses plexos hemorroidários na musculatura da submucosa através do músculo de trás. Os mamilos hemorroidários, normalmente, eles têm uma localização esperada, anterior e posterior à direita e lateral à esquerda. Isso pensando no paciente deitado, né, numa posição de litotomia. Porque é exatamente nesse trajeto que vão descer os ramos das artérias retais. Por isso que é nessa localização que normalmente a gente encontra os plexos hemorroidários. A doença hemorroidária, ela pode ser classificada do 1º ao 4º grau. A gente pode ter hemorroidas internas ou externas e as hemorroidas mistas. As hemorroidas internas vão do 1º ao 4º grau, como eu falei. O 1º e 2º grau, elas ainda estão dentro do canal. No 3º grau, é um mamilo hemorroidário que prolapsa, mas retorna para o canal sozinho. No 4º grau, esse mamilo hemorroidário, ele prolapsa, mas ele não retorna mais para o canal. E as hemorroidas externas são aquelas da borda do ânus, do plexo hemorroidário externo. O mais comum é nós termos hemorroidas mistas, ou seja, interna e externa. A interna é uma hemorroida que tem um sangramento mais vivo, rutilante, que pode ocorrer normalmente durante a evacuação, seguido ou não de dor, mas pouca dor, e prolapso do mamilo. Quando você pensa em hemorroida externa, a dor é mais importante. Você tem sangramento, nodulação anal e os plicomas, que são esse excesso de pele.
E na maioria das vezes, como eu falei anteriormente, a gente vê mais a doença mista, com hemorroida interna e externa com glicomas. Aqui nós temos uma representação de umas hemorroidas de primeiro grau, nessa de primeiro grau é vista até por retrovisão do colonoscópio, segundo grau dentro do canal, terceiro grau quando ela já vem para a borda do ânus e quarto grau quando ela prolapsa, e você já consegue ver até áreas maceradas, né? Junto com as peles em excesso, que são os plicomas. As hemorroidas externas vão ter vários graus, desde o início com pequenos hematomas até tromboses, a tromboflebite hemorroidária ou pseudoestrangulamento, quando todo o plexo hemorroidário fica repleto de coágulos e que vai evoluir muitas vezes com edema, com intensa dor local e podendo evoluir com áreas de necrose e fibrina, que é nessa última pseudoestrangulamento. As hemorroidas internas, elas prolapsadas, a gente tem uma imagem que mostra esse prolapso, e a trombose hemorroidária aguda, que comumente acontece normalmente quando o paciente tem um esforço evacuatório maior, que o mamilo hemorroidário externo ele rompe e forma um coágulo de sangue. Esse coágulo de sangue se organiza e aquela região, por não ter circulação adequada, está obstruída pelo coágulo, começa a ocorrer edema local, dor, e às vezes pode ter um pouco de secreção. O tratamento dessas tromboses hemorroidárias agudas não, pode ser um tratamento clínico, mas se o paciente está com muita queixa de dor e o coágulo está bem organizado, muitas vezes a gente faz a trombectomia hemorroidária, que é uma anestesia local, em que a gente faz uma incisão, abre o mamilo hemorroidário, retira o coágulo e pode ou não suturar logo após, para conseguir fazer com que o paciente melhore da dor e saia dessa fase inicial da doença. Mas normalmente essas tromboses hemorroidárias são tratadas clinicamente com banho de assento, calor local, pomadas e anti-inflamatórios e medicações para circulação. Então, o tratamento conservador da doença hemorroidária, ele baseia-se numa dieta laxativa. Por quê? A gente sabe que a principal causa de doença hemorroidária é a constipação intestinal, é o esforço evacuatório diário. O repouso relativo, ou seja, você não deve pegar peso, ficar agachando, né? O paciente pode caminhar, mas não pode fazer esforço físico para não aumentar a pressão abdominal, uma vez que lá na borda do ânus as veias estão dilatadas e inchadas, com áreas de isquemia ou obstrução pelos hematomas, você não deve fazer esse esforço de aumentar a pressão abdominal. Não usar o papel, né, para não macerar o mamilo hemorroidário. Pode ser utilizado anti-inflamatórios, analgésicos, os venotônicos, que são essas medicações que vão ajudar no retorno venoso e na dissolução do coágulo. Laxantes, porque o paciente não deve fazer esforço para evacuar. O banho de assento e as pomadas proctológicas, que têm ações anti-inflamatórias, analgésicas, antipruriginosas locais e algumas bactericidas. Um segundo tratamento para a doença hemorroidária interna é a ligadura elástica. A ligadura elástica é um procedimento ambulatorial feito no consultório, não requer anestesia, mas é indicado principalmente quando você tem mamilos hemorroidários sangrantes. A gente utiliza um aparelho para essa ligadura específico. Você traciona o mamilo hemorroidário para dentro do aparelho e coloca pequenas bandas elásticas, né? Por isso chama ligadura elástica, na base desse mamilo hemorroidário, que em torno de 7 a 8 dias vai haver a isquemia desse mamilo e esse segmento de vaso vai cair. As complicações maiores são dor, quando você não coloca esse elástico no lugar adequado, porque lembra que abaixo da linha pectínea nós temos a inervação sensitiva, então essas ligaduras têm que ser acima da linha pectínea. No mamilo hemorroidário externo, a gente não pode fazer essa ligadura, porque é doloroso, muito doloroso, é impossível de fazer, e aí você faz a ligadura sempre acima da linha pectínea.
Uma outra forma de tratamento de doença hemorroida interna é o laser, que é o laser ele vai fazer você introduz, né, a ponta do laser dentro do mamilo hemorroidário, você queima ele por dentro. As espumas, crioterapia, que é você congelar aquele mamilo para ele necrosar e cair. A radiofrequência é um outro aparelho que você utiliza também por energia de radiofrequência, que vai fazer essa queimadura interna do mamilo. E as macroligaduras, que é quando você liga vários mamilos hemorroidários ao mesmo tempo. Normalmente existe um aparelho para essa macroligadura específico. Pode ser feito a nível ambulatorial, mas também pode ser feito a nível do centro cirúrgico com o paciente sob raquianestesia. O tratamento cirúrgico da doença hemorroidária, nós temos várias técnicas cirúrgicas. A técnica de excisão, ou seja, da retirada do mamilo hemorroidário, da ressecção do mamilo hemorroidário, é a cirurgia de Milligan Morgan, que é uma cirurgia muito antiga, mas é muito utilizada até hoje e é uma das que tem os melhores resultados, no sentido de que você realmente retira o mamilo hemorroidário. Você pode tirar também os plicomas em excesso e o mamilo hemorroidário, tanto externo quanto interno, e faz uma ligadura do pedículo, ou seja, da vascularização que vai para aquele local do mamilo. Na verdade, os pacientes sempre querem fugir um pouco da cirurgia de hemorroida, porque realmente o pós-operatório da cirurgia de hemorroida é um pós-operatório doloroso. Estamos sempre criando novas técnicas, novos aparelhos, sempre com o intuito de tentar diminuir o tempo de recuperação para que o paciente possa ser ativo, voltar ao trabalho mais rapidamente e diminuir a dor do pós-operatório, porque essa área realmente é uma área muito enervada e extremamente dolorosa para pós-operatório. Mas em alguns casos, não temos outra solução no paciente, porque o próprio mamilo hemorroidário atrapalha a qualidade de vida, a gente acaba tendo que indicar realmente a cirurgia. Uma outra forma de tratamento é a hemorroidopexia mecânica, que chama PPHA, em que você utiliza um grampeador circular dentro do canal, ele vai grampear os vasos sanguíneos que vão levar sangue para aquele plexo hemorroidário. E, além disso, ele retira um fragmento, um segmento da mucosa, fixando aquela mucosa de novo ao seu lugar. Ou seja, aquela mucosa que desceu em excesso, ela volta para o seu lugar. É uma forma de tratamento com menos dor do que a cirurgia convencional. Mas, ainda assim, ele é mais reservado para aqueles pacientes que têm mais prolapso, o resultado fica melhor. A desarterialização hemorroidária transanal é uma técnica em que você faz uma ligadura dos vasos sanguíneos que levam sangue para a hemorroida. Esses vasos, quando são ligados por pontos que vão cair ao longo da cicatrização, eles vão diminuir de tamanho e vão, ao longo dos meses, haver como se eles murchassem de tamanho. É uma técnica menos invasiva, com uma recuperação mais rápida de pós-operatório, mas é uma boa técnica para as hemorroidas internas. Algumas dessas técnicas a gente pode combinar uma técnica com a outra. Você faz essa técnica para hemorroida interna e faz uma ressecção de um plicoma maior ou de uma mamilo hemorroidário externo, diminuindo essa ferida cirúrgica da borda do ânus, que é o que mais dói no pós-operatório. A cirurgia de Ferguson é uma cirurgia também incisional, em que você vai retirar mesmo o mamilo hemorroidário e você faz uma sutura, fechando o leito da ferida cirúrgica. Aqui a gente tem uma imagem da hemorroidectomia com o aparelho do PPH e a hemorroidopexia mecânica, que é essa ressecção do excesso do prolapso, e com isso você também dispara esses grampos no local dos vasos que nutrem aqueles plexos hemorroidários. A desarterialização hemorroidária transanal, com o aparelho em que você vai levar na ponta do aparelho um transdutor de ultrassom,
e com esse transdutor de ultrassom você encontra a vascularização, a artéria que está levando o sangue para aquele plexo hemorroidário e você faz a ligadura daquela artéria. Com relação ao tratamento cirúrgico de urgência para a doença hemorroidária, ele é utilizado em casos selecionados que não respondem ao tratamento clínico inicial, que evoluem com necrose, hemorragia ou alguma infecção secundária. Normalmente, a gente evita de fazer tratamento cirúrgico de urgência nesses pacientes, porque você acaba tendo que ressecar, pelo edema, uma quantidade muito grande de tecido do canal anal. E o canal anal redondo, né? Circular, a gente precisa deixar pontes mucosas entre uma incisão cirúrgica e outra. Porque senão, na hora que ele cicatriza, ele tende a estenosar, tende a ficar estreito. Então, às vezes, num momento de urgência, você consegue tirar aqueles mamilos piores, mas você ainda assim deixa algum mamilo hemorroidário. E também, assim, hoje em dia a gente tem muitos pacientes anticoagulados e a gente tem que tomar cuidado porque a cirurgia de hemorroida no pós-operatório ela já tem algum grau de sangramento e nos pacientes anticoagulados esse sangramento pode ser maior. A segunda patologia anal mais frequente são as fissuras anais, que são lesões ulceradas no anoderma do canal anal. Podem ser agudas ou crônicas. Acima de 3 semanas de uma lesão, né, de um corte na borda do ânus, a gente já pode considerar que essa fissura é crônica. Normalmente as fissuras são na linha mediana anterior ou posterior, porque são nessas áreas em que você tem na anatomia uma área de pressão com a musculatura mais afinada, mais fina, e nessa região é que você normalmente encontra as fissuras agudas. Fissuras que são fora da linha mediana, anterior ou posterior, você sempre deve investigar algumas outras patologias. Sífilis, outras lesões tumorais, lesões de doença inflamatória intestinal. Então, são fissuras que a gente fica preocupado se não há alguma outra patologia. Elas são identificadas na ectoscopia, são extremamente dolorosas. Quando você realiza o toque retal, existe uma hipertonia esfincteriana, ou seja, o músculo do ânus tem uma contratura com uma pressão aumentada. É comum ter um sangramento após a evacuação e pode ter uma secreção purulenta quando elas estiverem infectadas. A fissura anal aguda, ela pode evoluir, não fechar, né? Então, ela vai formando um fundo com fibrina, uma borda mais elevada e, consequente disso, ela forma um plicoma sentinela, que é um aumento da prega do ânus na borda dessa fissura. Então, o plicoma sentinela, a fissura, e dentro do canal anal você vai identificar uma papilite, que é um aumento da glândula da papila do ânus, é a tríade da fissura anal crônica. O tratamento da fissura anal de início é conservador, com dieta laxativa. Então, você precisa deixar as fezes úmidas. O paciente não é para ter diarreia, porque com diarreia também as fezes ficam ácidas e queimam aquela ferida, mas a gente precisa deixar fezes pastosas, com facilidade para evacuar, de forma que dê tempo da gente utilizar medicações tópicas para que aquela ferida tenha chance de cicatrização. Então, a dieta laxativa, os laxantes orais, não usar o papel higiênico para não deixar resíduo de fezes junto à ferida da fissura. Você pode usar anti-inflamatórios e relaxantes musculares. Lembra que existe uma hipertonia do esfíncter anal. Pode ser necessário até o uso de opioides, né, para que a gente tenha um controle melhor da dor. O banho de assento com água morna vai ajudar no sentido de relaxar a musculatura do esfíncter anal e melhorar a circulação do canal anal, além de fazer uma boa higiene, traz um alívio para o paciente. As pomadas proctológicas com analgésicos, e a gente também pode usar pomadas com uso de vasodilatadores,
como a nifedipina e o diltiazem, que são inibidores do canal de cálcio endotelial, para que haja um relaxamento dessa musculatura da hipertonia, melhora a circulação do canal anal e isso propicia a cicatrização da ferida. O uso do metronidazol tópico também é descrito na literatura com boa resposta, e de corticoides para diminuir o edema, o prurido, né, e a dor local. Uma outra forma de tratamento é através da fotobiomodulação, que é a utilização de um laser que estimula a cicatrização, estimula o colágeno, né, local na cicatrização, o uso do botox na borda anal, com o objetivo de relaxar o músculo do ânus, o esfíncter, melhorando também a circulação e acelerando a cicatrização. O biofeedback são exercícios fisioterápicos com a estimulação do canal anal para que haja um relaxamento também dessa musculatura. E a antibiótico terapia é restrita nos pacientes que tiverem fissuras infectadas, ou seja, com secreção ou com pus, que não é muito comum. O tratamento cirúrgico da fissura anal nos pacientes com dor incontrolável, infecção secundária e também que tenham riscos de complicações infecciosas. Você pode fazer fissurectomia, é a retirada da borda do ânus com uma cauterização e uma limpeza do fundo da fissura, ou a esfincterotomia. A esfincterotomia você utiliza uma pinça em que você vai identificar o esfíncter anal interno e você vai, em torno de 1/3 desse esfíncter, você vai cortar esse 1/3 para diminuir essa tensão dentro do canal. Isso é uma técnica que tem um bom resultado para fissura, mas hoje em dia a gente sabe que há um grande risco de incontinência anal, de leve a moderada, e a gente evita cada vez mais essa esfincterotomia. Mas, em alguns casos, acaba sendo necessário. A maioria das vezes, a gente opta pela fissurectomia, que é essa retirada da borda do ânus, e uma anoplastia, que é avançar um retalho sobre o leito da fissura, sem ter que mexer na musculatura do esfíncter anal, utilizando outras formas, e aí a gente pode associar o botox, a gente pode associar o biofeedback para relaxar essa musculatura que não seja esse esfincterotomia cirúrgica. Cuidado que nem tudo que tem na borda do ânus com úlcera é fissura anal. Então, a gente pode ter um herpes perianal, a gente pode ter a doença de Crohn perianal, que é uma fissura que você vê que ela é uma fissura mais profunda, com bordo mais irregular, é uma fissura com fundo sujo, né? E a fissura da sífilis também, né? Vem aumentando bastante na nossa população em geral, que é uma fissura extremamente dolorosa, de início, nos primeiros dias, mas depois é uma fissura que fica sem dor no local. E uma fissura que ela vai chegar a fechar, mas a gente tem que colher a história do paciente e saber tentar fazer o diagnóstico diferencial. Cuidado, né, com HPV perianal. O HPV perianal ele tem lesões verrucosas, mas pode ter também lesões ulceradas. O melanoma de canal anal, você vê uma lesão que às vezes ela tem uma lesão fissuroide, que a gente fala, mas tem um bordo normalmente enegrecido. Os carcinomas de canal anal, o câncer de canal anal, né, é uma fissura, um corte, uma lesão da borda do ânus, que você vê que ela é mais profunda, né, ela é mais espalhada, e os linfomas de canal anal. O abscesso anorretal é a nossa terceira patologia. É uma patologia que leva muito o paciente à urgência. Com frequência, tanto o clínico quanto o cirurgião vão atender esse paciente na urgência. Normalmente, 80% dos abscessos perianais eles vêm de glândulas do canal anal que inflamam, obstruem e começam a coletar pelas bactérias das fezes essa secreção perianal. 20% dos casos podem ser por doença de Crohn, HIV, DST, radioterapia prévia, dor
hiperemia são as queixas principais. Logo depois o paciente começa a sentir um abaulamento na região, podendo ter febre e pode ou não evoluir para uma drenagem espontânea, como se fosse um abscesso normal. Ele fura e sai aquela secreção purulenta. O diagnóstico, 99% das vezes, é pelo próprio exame físico, ectoscopia, palpação, e aí sim, se você tiver um exame clínico duvidoso, você pode abrir mão de um ultrassom perineal para ver se tem alguma coleção, da ressonância da pelve e do períneo, ou de uma TC com contraste. Conforme a localização do abscesso anatômica, ele vai ganhar um nome. Então, se a gente tem um abscesso perianal, exatamente na borda do ânus, o abscesso isquio-retal na fossa esquiática, o abscesso interesfincteriano é entre os dois segmentos do esfíncter. Então, dentro da pelve é o pelve retal. Então, a gente vai, cada localização anatômica dele, ele vai receber um nome. O tratamento do abscesso anorretal é drenagem, não é pomada, é drenagem, né? Então, drenagem que pode ser feita com anestesia local ou no centro cirúrgico, com sedação ou com raquianestesia, de preferência sempre drenar o mais próximo do orifício anal, porque 80% desses pacientes vão acabar desenvolvendo uma fístula anal, que é uma comunicação do canal anal, onde estava aquela cripta que se inflamou inicial, até a borda do ânus. Quanto mais longe do ânus você drenar, maior vai ser o trajeto dessa fístula. Pior vai ser para o segmento cirúrgico, que é a segunda etapa, em que você tem que retirar esse trajeto. Então, retirar ou tratar ou cauterizar, você vai ter que operar esse trajeto. Então, quanto mais próximo do ânus, melhor a drenagem do abscesso perianal. Cuidado com os imunossuprimidos, que muitas vezes a gente tem que drenar o quanto antes. Antibiótico terapia sempre, né? Analgésico, anti-inflamatório e banhos. E a gente não utiliza pomada nesse momento, porque as pomadas, na verdade, elas vão manter esse orifício da drenagem fechado, e a gente não quer. A gente quer que o orifício fique aberto para que haja uma drenagem plena nos próximos dias, né, que você fez a drenagem desse conteúdo purulento. E aí, esses pacientes que fizeram o abscesso, normalmente você vai continuar o acompanhamento ambulatorial, e aí você, às vezes, vai ter logo no pós 2 a 3 semanas, você já vê a formação de um orifício externo, que é o orifício externo da fístula. Essas fístulas, as fístulas anais, né, são trajetos que vão comunicar as duas superfícies epitelizadas. Então, no caso, o canal anal com a pele perianal ou perineal, e normalmente em consequência de um abscesso anorretal. De acordo com o trajeto fistuloso, ele vai ganhar uma nomenclatura. Então, se ele for interesfincteriano, se ele for transesfincteriano, supraesfincteriano, extraesfincteriano ou submucoso superficial. O tratamento cirúrgico é sempre indicado. Infelizmente, ainda a cirurgia para fístula anal ainda tem um alto índice de recidiva, que varia aí em torno de 50%. Tem que tomar muito cuidado com o esfíncter, né? Você não fazer nenhuma lesão da musculatura do ânus. Com o alvo principal do tratamento cirúrgico é a preservação do esfíncter anal, para que lá na frente a gente não tenha nenhum grau de incontinência e nem logo no incontinência no pós-operatório imediato. A regra de Goodsall, ela é útil quando você tem uma abertura do orifício da fístula, pelo menos até 3 centímetros da borda anal. Ela diz que na região anterior, o trajeto da fístula é retilíneo. Na região posterior, o trajeto da fístula é curvilíneo. Uma exceção para essa regra é quando você tem esse orifício além de 3 centímetros da borda do ânus, ou também nos pacientes em que você tenha doença de Crohn ou carcinoma. Essa regra não é efetiva. Os exames complementares para fístula anal são um ultrassom do canal anal, em que você vai ver o trajeto fistuloso,
ressonância magnética, que consegue dizer para a gente se tem um único trajeto, se essa fístula é em ferradura, ou seja, se ela vai para o lado direito e para o lado esquerdo, se você tem trajetos secundários, porque na verdade todos esses trajetos devem ser tratados durante o seu procedimento cirúrgico, para que tentar evitar ao máximo uma nova recidiva. As fístulas elas podem ser divididas, né, entre simples e complexas. As fístulas simples são as interesfincterianas ou transesfincterianas baixas, que pegam até 30% do esfíncter externo. As complexas são as transesfincterianas altas, que vão pegar 30%, acima de 30% do esfíncter externo, as supraesfincterianas e as extraesfincterianas, que podem ser causados por radioterapia, tuberculose, HIV, doença inflamatória, câncer, as fístulas recorrentes, as fístulas anteriores nas mulheres, né, que pegam o períneo na região anterior, porque a musculatura do esfíncter anal e do períneo na mulher, principalmente anterior, ela é mais fina, então esse músculo a gente tem que tomar mais cuidado por causa dos riscos de incontinência. Pacientes que já têm incontinência anal, que tenham fístulas também retovaginais, que comuniquem o reto, né, o canal anal com a vagina. As fístulas em ferraduras, que são aquelas que drenam tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Um paciente que já tenha tido uma cirurgia no retal prévia, ou uma fístula em que o túnel tenha esse trajeto fistuloso tenha diâmetro maior do que 2 centímetros. Essa divisão é feita porque as fístulas complexas são aquelas fístulas que a gente tem que ter mais cuidado no tratamento cirúrgico, porque elas têm mais chances de complicações com lesões esfincterianas e incontinência. A fistulotomia, que é o corte da musculatura, né, você identifica o trajeto da fístula e abre, você transforma uma fístula, que é um túnel, em uma calha. E essa calha, você cureta ela, limpa o fundo dela e ela vai fechar de dentro para fora. Isso só pode ser feito nessas fístulas simples e baixas, que tem menos envolvimento do esfíncter anal. Nas fístulas complexas, que foram aquelas que a gente citou antes, o ideal é você tentar fazer uma outra técnica cirúrgica. E as melhores técnicas atualmente, que a gente usa mais, é uma técnica de avanço retalho endoanal, miomucoso, em que você vai pegar, identificado o orifício interno, né? Você passa um guia, você vai pegar, vai dissecar por dentro do canal anal parte da mucosa e da muscular da mucosa e vai descer, fazer um PET, um avanço sobre o local do orifício interno, dentro do canal anal, onde está a cripta doente. A parte externa, você vai tratar o orifício da fístula, e aí esse orifício externo pode ser tratado com ressecção, ou com cauterização com laser, ou com uso de alguma cola, algum outro tipo, ou a ressecção cirúrgica mesmo. A segunda cirurgia mais utilizada é o lift. O lift é uma cirurgia em que você faz uma incisão entre os dois esfíncteres, o esfíncter interno e o esfíncter externo, e vai encontrar o túnel que passa ali da fístula. E esse túnel você vai promover uma ligadura desse trajeto, né, cortando a comunicação entre a pele e o canal anal. Algumas pessoas ressecam o resto do túnel até a pele, mas sem mexer na musculatura, e outras não ressecam, só fazem a ligadura. Ainda assim, a cirurgia de fístula anal ela tem um alto grau de recidiva, então, às vezes, a gente precisa começar com uma técnica e, se o paciente recidivar, fazer uma segunda técnica cirúrgica. Aqui a gente demonstra o retalho de sutura do abaixamento mucoso, a fistulotomia simples, que é o corte, e o lift, em que a gente acha o túnel e faz essa ligadura do túnel. Ainda assim, a gente pode utilizar o sedenho. O sedenho, ele é um dreno que você passa por dentro desse trajeto do túnel e você fixa ele na borda do ânus. Ele é um material inabsorvível,
né? Além dele promover a saída da secreção, a finalidade dele é controlar, né, o processo infeccioso, mas a finalidade dele também é fazer uma área de cicatriz no trajeto dessa fístula, de forma que, num segundo tempo, você possa fazer uma incisão, um corte no local da fibrose e não cortar para que a musculatura não corra. O músculo do esfíncter anal, ele é redondinho, né? Então, se você cortar ele todo, ele vai correr, que a gente fala, né? Ele vai abrir o canal. Então, você tenta, com o sedenho, você tenta criar uma fibrose que quando ela vai ficar, vai havendo a cicatrização, vai subindo um pouco esse dreno, e quando você for cortar essa região, você vai evitar do corte do esfíncter anal. É uma das cirurgias mais antigas da proctologia e que ainda é feita até hoje. O VAFT é uma técnica que você utiliza um aparelho específico, que é o fistulótomo, em que você vai introduzir uma câmera bem fininha por dentro do orifício da fístula. Ele vai promover através dele, você faz uma cauterização, você consegue lavar o trajeto fistuloso e raspa, né, aquela região de forma a estimular a cicatrização. É um aparelho que tem esse instrumento, ele tem a sua utilização, mas não é todo lugar que a gente tem esse aparelho, e mesmo assim a recidiva ainda é alta. O laser é a utilização do laser também por uma fibra de laser dentro desse trajeto do orifício, até dentro do canal anal, e você vem cauterizando aquilo por dentro. E a utilização das células tronco, que já está sendo utilizadas em alguns centros, para promover, você limpa o trajeto da fístula, introduz as células tronco por dentro do trajeto, de forma que elas vão promover a cicatrização, vão fechar esse túnel da fístula. Mas ainda poucos locais ainda já tem alguns trabalhos já publicados, mas aqui no Brasil ainda poucos locais. A cirurgia da fístula anal com sedenho, a cirurgia com o aparelho, esse é o aparelho do VAFT. E aí, quando a gente pensa nas fístulas anais complexas, pensar, né, na doença de Crohn perianal, que você vai ter vários orifícios fistulosos. Na fístula em ferradura, que você vai ter orifício do lado direito, do lado esquerdo. E as fístulas retovaginais, que são aquelas que drenam para dentro da vagina, né? Essas fístulas podem requererem mais do que um procedimento cirúrgico, a combinação de técnicas cirúrgicas diferentes, isso tudo para tentar diminuir a chance de recidiva e, mais do que isso, fazer uma preservação esfincteriana. Cuidado com as complicações graves dos abscessos anorretais, que é a síndrome de Fournier. É a necrose perineal, né? Isso pode acontecer principalmente nos pacientes imunossuprimidos, nos diabéticos, HIV, então nos renais transplantados. Esses pacientes têm que ficar em maior observância no sentido de que, diante de um abscesso perianal, a primeira opção é a drenagem cirúrgica, para que não evolua com essa necrose, né, essa fasciite necrotizante tão grave, que com alto índice de mortalidade e de morbidade. Uma quarta patologia do canal anal é o prolapso e a procedência retal, né? O prolapso, você vai ver o reto, né, para o lado de fora do canal anal, com todas as suas austrações, o pregueado mucoso. E na procedência, ele vem com o prolapso, na verdade, ele vem com a mucosa do reto. E a procedência vem com todas as paredes do reto. Então, você vê ele mais liso. O paciente queixa de dor, de sangramento, de mucorreia, uma secreção, né? E esses sintomas melhoram e pioram. O tratamento cirúrgico do prolapso de reto é por via abdominal, pode ser aberta ou laparoscópica, ou por via perineal. Na via abdominal, é feita uma cirurgia em que você traciona o reto de volta para a cavidade pélvica, você sutura esse reto junto
pode ser feito junto à fáscia pré-sacra ou com uma utilização de uma tela, pode ser por via aberta ou por via laparoscópica, essa é uma forma de tratamento. E uma outra forma de tratamento, que são as cirurgias de Altmaier, são cirurgias Delorme, são cirurgias vias perineais. A Altmaier é uma cirurgia que a gente fala que é uma retossigmoidectomia perineal. Você solta o prolapso, desce todo o reto que está prolapsado, recorta esse excesso do reto prolapsado e refaz o canal anal com uma sutura manual. Na cirurgia de Delorme, é uma outra técnica cirúrgica em que você vai fazer uma aplicatura do excesso da mucosa e esse reto vai retornar para dentro do canal anal. A cirurgia de Tirsch é uma cirurgia em que você vai fazer uma cerclagem do canal anal. Você passa um fio ao redor do ânus e diminui o orifício do canal anal. É uma cirurgia que eu diria paliativa, é mais para pacientes com maior risco cirúrgico, é uma cirurgia rápida de ser feita, mas o resultado funcional dela não é muito bom, uma vez que todo aquele reto prolapsado ele vai para dentro do canal e ele obstrui a passagem das fezes. Então, algumas pacientes que normalmente são idosas têm alguma dificuldade para evacuar, acabam ainda tendo esforço evacuatório, e esse fio, tem gente que usa fio, mas tem gente que pode usar pedacinhos de tela, isso pode romper e reprolapsar. Além disso, é um corpo estranho naquele local, pode causar algumas reações inflamatórias, algumas reações de fibrose, algumas reações até de estenose. Então, existe também um pouco de complicações nessa técnica. Mas, às vezes, é necessário. É a única técnica plausível para pacientes graves com relação ao risco cirúrgico anestésico. O grampeador transanal, que é muito parecido com aquele PPH que a gente falou inicial da doença hemorroidária, ele pode ser utilizado para prolapsos, né, de mucosa retal, e que eles vão ressecar esse excesso da mucosa e vão fixar o reto dentro do canal anal. Ele serve mais para prolapso mucoso, tá? Pode ressecar um pouco da parede do reto junto, mas a maior parte é de mucosa. Essas são as cirurgias de Altmaier. Você vê que a gente consegue soltar o reto prolapsado e olha quanto que desceu de reto esse sigmoide, né? Quanto estava solto dentro da cavidade. A cirurgia de Delorme, que a gente retira o excesso de mucosa e refaz o canal anal. E o PPH, que é aquele stapler, né? Para prolapsos um pouco menores. A dermatite perianal também é uma doença com frequência que às vezes até o paciente vai na urgência. Você pode ter um prurido intenso, pode ter dor, pode ser causada por incontinência e uso de fraldas, né? Excesso de higiene também causa dermatite, assim como a falta de higiene, o diabetes e as alergias. Então, o tratamento da dermatite inicial é uma boa higiene local, verificar alergias alimentares, usar roupas leves, cuidado com cremes, cosméticos, sabonetes, tratar candidíase se ela estiver presente. A gente pode usar corticoide tópico ou oral, algum antihistamínico, manter essa região bem seca e controlar a glicemia nos pacientes com diabetes. Os IST, que são as doenças sexualmente transmissíveis, a gente pode ter ainda no exame, né? A gente vai ver uma mucosa hiperemiada, na própria endoscopia você já consegue ver o reto, a parte final do canal do reto e o início do canal anal com áreas hiperemiadas, com úlceras, com secreção, e aí você tem que investigar a gonorreia, né, que tem mais muco e pus. A clamídia, você vê mais muco com sangue, pode ser uma proctite por sífilis ou alguma proctite infecciosa. Na verdade, o que é preconizado é que você faça o tratamento completo para IST, e a gente pode fazer a doxiciclina, ceftriaxona ou azitromicina.
E sempre orientar o paciente a fazer as sorologias para HIV, hepatite, sífilis, né? É um paciente que tem que ser estudado para doenças sexualmente transmissíveis. O cisto pilonidal infectado, na verdade, o cisto pilonidal, você tem uma obstrução, né, do folículo piloso, e ele começa, o pelo, ao invés de sair pela pele, ele desce e começa a crescer dentro daquela cavidade, infecta por bactérias da própria pele. O tratamento, normalmente o paciente descobre o cisto pilonidal quando ele já está infectado, ou seja, aqueles pequenos orifícios, houve a infecção local e fez aquele abscesso. É extremamente doloroso e o tratamento pode ser com anestesia local, você anestesia e drena, porque abscesso, o tratamento é drenagem, ou no centro cirúrgico, com sedação ou bloqueio, você pode drenar. E nesse primeiro momento em que você drenar, você pode fazer uma curetagem, limpar o trajeto. O antibiótico utilizado é via oral ou venoso, depois analgesia, higiene, e normalmente esse paciente precisa de uma cirurgia eletiva, que é a ressecção desse orifício da pele e também do cisto. Existem alguns procedimentos cirúrgicos, né? Então, o cisto pilonidal aqui ressecado, a gente resseca ele bem próximo da fáscia pré-sacra. Antigamente, você ia até, independente do tamanho do cisto, a fáscia pré-sacra. Hoje em dia, a gente sabe que não é necessário isso tudo. A gente pode fazer a técnica aberta, a técnica fechada, e ainda tem a utilização do fibra do laser. Essa é uma fibra de laser que você coloca dentro do trajeto do orifício, como é feito no trajeto da fístula anal, e você vem cauterizando esse trajeto e ele vem colabando conforme você utiliza o laser. Mas ainda há um alto índice de recidiva em todas as técnicas, sendo que a cirurgia de excisão, seja ela aberta ou fechada, é uma cirurgia que tem um menor índice de recidiva. O VAFT, que é aquele fistulótomo que é utilizado para fístula anal, ele também pode ser utilizado aqui no cisto pilonidal, em que você vai introduzir ele dentro do orifício, vai identificar o trajeto com a câmera e vai cauterizar todo o trajeto, aspirar, né, limpar e aspirar todos os trajetos, estimulando a cicatrização. As hidroadenites supurativas perianais são doenças dermatológicas, né, das glândulas sudoríparas, em que você tem uma inflamação crônica da pele com esses orifícios de drenagem. Normalmente são muitos orifícios e você tem que fazer ressecções da pele, da derme, e é o tratamento, com rotação de retalhos na maioria das vezes. Muitas vezes você precisa de mais de um procedimento cirúrgico. Você começa com um procedimento, espera cicatrizar e vai fazendo esse procedimento em etapas. A medicina hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica, ela pode ser utilizada no sentido de tentar diminuir a secreção dessas lesões. Algumas podem fechar, mas normalmente você consegue diminuir o tamanho da lesão, mas não consegue resolver todas com tratamento conservador, a não ser que seja realmente o tratamento cirúrgico. Mas às vezes, quando você tem muitas lesões muito secretivas, com muita secreção, um paciente muito queixoso, a gente pode abrir mão e utilizar a oxigenoterapia hiperbárica numa tentativa de diminuir o número de lesões e ir para uma cirurgia menor. E a hidroadenite supurativa perianal, ela pode ter vários graus. Esse aqui é um grau muito grave, muito crônico, né? Com várias lesões que foram cronificando e fazendo retrações da derme. E você acaba tendo que fazer cirurgias maiores com avanço de retalhos, inclusive com o auxílio da cirurgia plástica. Com relação ao trauma perineal, as lesões perineais, a gente pode ver lesões intraparto. Aqui nesse caso é uma lesão grau 3, né, nessa figura, em que você tem o examinador está fazendo um toque retal e você vê que o dedo abaula lá por dentro da parede vaginal. Então, houve uma lesão de toda a musculatura perineal anterior, né? E aí você, pela classificação de OASES, você vai classificar essas lesões perineais pós-parto. O trauma perineal não é só parto, eu estou falando aqui especificamente de parto, mas não é só parto.
E aí tem uns acometimento só quando ele é só da mucosa vaginal e da musculatura do assoalho pélvico, também do esfíncter anal, e até o grau 4, em que você tem todo o acometimento do esfíncter anal anterior, interno e externo, podendo fazer uma fístula reto-vaginal, que é uma comunicação do reto com a vagina. O trauma cavaleiro, que é aquele trauma que você cai com o períneo sobre algum local ou objeto. Esse trauma você pode ter lesão uretral, atentar bem para isso, lesão do corpo perineal, né, do esfíncter anal e do canal vaginal. Então, um exame local, né, deve ser bem feito. O trauma perineal, também do motociclista ou do ciclista que bate com o períneo contra o guidão, né? Numa freada ou numa colisão frontal, ele voa por cima da bicicleta ou da moto e bate com o períneo nessa região. Então, lembra que a gente tem que reconstruir o reto, reconstruir o períneo, reconstruir, às vezes, o canal vaginal, uretra, toda essa região perineal. Os pacientes que chegam na urgência também são os pacientes com fecalomas. Então, a gente pode ter imensos fecalomas, né? Essa paciente tem aqui uma tomografia com imenso fecaloma. Alguns fecalomas a gente consegue, com lavagem, ir amolecendo o conteúdo e com a extração manual, com toque e extração, a gente tirando aquela ponta inicial para tentar fazer com que o paciente consiga evacuar. Alguns fecalomas são cirúrgicos, e aí a gente é necessário até laparotomias para que você consiga empurrar esse conteúdo fecal ou até mesmo abrir o cólon com uma colotomia para retirar o fecaloma, ou ainda, além de ressecar de retirar o fecaloma, você pode ser necessário fazer uma sigmoidectomia, ou seja, que é para diminuir o tamanho do trânsito intestinal, e aí isso vai ser de cada caso, né? Ainda na urgência, a gente tem os pacientes com corpo estranho retal, e aí a gente tem de vários tipos. A maioria deles, quando são corpos estranhos assim maiores, a gente não consegue retirar sem anestesia, né? E é até perigoso, porque você pode lesar mais ainda a mucosa. Então, esses pacientes são levados para o centro cirúrgico. Você pode ter um acesso via anal, né, tentar tirar pelo ânus com o paciente relaxado, e caso não consiga, às vezes é necessário fazer a laparotomia, tirar a via abdominal, abrindo o cólon, abrindo o reto, ou até mesmo empurrando da barriga para fora, e de algumas formas. Lembrar também que quando a gente fala em corpo estranho retal, das espinhas de peixe, fragmento de osso de frango ou palito de dente, que eles podem descer e ficarem incrustados no canal anal. O paciente chega com uma intensa dor anal, pode ter sangramento, pode ter a formação de um abscesso perianal, aquele início lá que a gente pensou da fístula. O toque retal é extremamente doloroso. Você na retoscopia ou na colonoscopia, você já consegue identificar o fragmento, né? E o tratamento é retirada desse fragmento, algumas vezes drenagem do abscesso perianal, se ele existir. Algumas vezes essa perfuração pode ser para dentro da cavidade, quando é uma perfuração que ocorre abaixo da reflexão peritoneal, normalmente ela vai evoluir com abscesso perianal que você consegue drenar, e dependendo do grau de infecção local, você não precisa fazer colostomia, mas se você tiver uma área com uma infecção importante perineal, às vezes você precisa fazer uma colostomia derivativa para dar tempo de tratar aquela lesão perineal, ou até mesmo uma ressecção intestinal. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês sobre as doenças anorretais. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato para a gente tirar as dúvidas, e acredito que a gente tenha começado a entender um pouco do que pode chegar para a gente para atendimento, principalmente nas grandes urgências. E eu agradeço, então, pela aula.